Alô, alunos, tudo bom com vocês? Estão se cuidando direitinho? Vamos lá. Na nossa última aula de Mineralogia e Petrologia, a gente terminou falando sobre modos de ocorrência das rochas ígneas extrusivas, falando principalmente sobre vulcanismo. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas das rochas ígneas, tanto as rochas ígneas vulcânicas quanto as rochas ígneas plutônicas. Deixar bem claro o que é estrutura. Estrutura é o arranjo, né? É o arranjo da rocha como um todo, ou seja, como estão distribuídos os cristais, os minerais que estão distribuídos na rocha. Tá? Lembrando que as rochas vulcânicas são aquelas que extravasam na superfície, portanto, seu resfriamento é mais rápido, portanto, seus minerais não têm tempo de crescer, portanto, seus minerais são extremamente pequenos. Já as rochas plutônicas ou rochas, né, intrusivas são aquelas rochas que cristalizaram dentro da crosta, em grandes profundidades da crosta. Portanto, tiveram mais tempo para resfriar, portanto, tiveram mais tempo para se desenvolver. Portanto, são cristais maiores. Então, basicamente, é isso que a gente vai falar isso hoje, e a gente vai falar algumas situações em que esses minerais estão organizados dentro da rocha, que são importantes para a interpretação da gênese daquele afloramento, daquela rocha, daquele complexo, seja lá o que for. Tá? Então, a gente vai lá para o nosso quadro. Tá? E a gente começa, então, relembrando a última aula, a gente falou sobre os modos de ocorrência das rochas ígneas, e hoje a gente vai falar sobre as estruturas das rochas ígneas. Tá? Então, só lembrando aí, essas são dois conceitos, duas definições importantes para a gente estar lembrando o que são estruturas. Para o SGAB, os SGAB collectam as estruturas são descontinuidades e variações texturais relacionadas às condições físicas quando a rocha foi formada. Lembrando, galera, que as rochas ígneas intrusivas são aquelas em que você tinha um plúton, né, localizado, né, a grandes profundidades, e esse plúton fez com que os minerais, né, eles tivessem mais tempo de crescer e se desenvolver. Já as rochas ígneas vulcânicas são aquelas em que houve o extravasamento na superfície, tá? Portanto, os cristais aqui, a tendência dele é que os minerais sejam muito pequenininhos, a gente não consegue observar direito a vista desarmada, enquanto aqui os minerais são bem maiores. Então, basicamente, é essa a diferença das rochas ígneas intrusivas para as rochas extrusivas. E quando esse magma está resfriando, ele se movimenta, e nesse movimento ele pode criar algumas estruturas, né? Essa outra definição diz que as estruturas são feições globais observadas nas rochas que não dependem dos tipos de mineral que as compõem, ou seja, não faz diferença se é um quartzo, se é uma mica, né? Mas que dão evidências das condições nas quais ocorreu o resfriamento e a consolidação tanto dos magmas quanto das lavas. As principais estruturas estão relacionadas ao processo de resfriamento, ou seja, principalmente escape de gases, a movimentação do magma dentro da câmara magmática e as variações locais nas condições de cristalização. Então, basicamente, é isso, tá? Então, quando a gente vai falar sobre as rochas extrusivas, também conhecidas como rochas, né, vulcânicas. Então, aqui a gente está falando sobre rochas vulcânicas, tá? A gente tem a estrutura vesicular, né? Vesicular são cavidades, são essas pequenas cavidades que se formam, né, devido ao escape de gases. É como se fosse, né, as bolinhas que se formam durante o escape de gases. Por exemplo, quando você abre uma garrafa de Coca-Cola bem rápido e forma aquelas bolhas, imagina aquilo ali
num magma, né, numa lava que está saindo de grandes profundidades e que extravasa na superfície. Então seria da mesma forma. Então vai gerando aquele escape dos gases, os gases que vão saindo e vão deixando essas bolhas. Quando essas bolhas, depois de algum tempo, elas são preenchidas, essas cavidades elas são preenchidas por outros minerais, minerais secundários. O que seriam minerais secundários? São minerais que formam depois que a rocha se formou, né? Geralmente minerais de baixa temperatura, são minerais resultantes de transformações de outros minerais, que preenche essas cavidades deixadas por essas vesículas, né? A escoriácea ela tem mais característica externa da rocha, né? É mais na superfície, que é uma massa, né, muito vítrea, com uma grande concentração de vesículas, né? Então você tem, né, muitas bolinhas pequenas, né, que vão dando essa característica que eles chamam de escoriácea, né? Quem já viu pedra pómez, por exemplo, a pedra pómez é uma estrutura escoriácea, né? de uma rocha ígnea extrusiva ou plutônica, ou vulcânica, quer dizer. Outras estruturas, a estrutura celular, suas cavidades possuem tamanhos e formas regulares. Então, né, se a gente for entender, seriam como se fossem, né, vesículas basicamente do mesmo tamanho e que lembram células, por isso o nome celular. A ocelar seriam arredondadas ou elípticas, então essas bolhas elas têm um formato, né, de olhos, então por isso recebeu esse nome ocelar. A cordata, então você tem o celular, que lembra célula, o ocelar, que lembra olhos, a cordada, que lembra corda, né, como se fosse uma corda retorcida, tá, geralmente resultante da movimentação do magma, tá, da lava. A fluidal seria a orientação, então você pega uma rocha qualquer e você observa alinhamentos de alguns minerais, principalmente minerais planares, e eles são indicativos do movimento da lava, ou seja, à medida que a lava foi se movimentando, ela orientou alguns minerais planares que ficaram preservados nessa posição. É uma outra característica. Tá? Algumas outras estruturas das rochas extrusivas, com a fratura conchoidal, muito típica de rochas extrusivas, nos vidros chamados vidros vulcânicos, que quando se quebram, quando se partem, geram esse formato que lembra uma concha, né? uma fratura conchoidal, que lembra aquele formato das conchas, aquelas ondinhas das conchas, né? A perlítica, que lembra, são superfícies esféricas, são feições externas que lembram, né, que lembram pérolas, como se fossem bolinhas, né? A compacta, você não tem uma feição especial, ou seja, não apresenta nenhuma feição especial que seja comum, que se destaque à vista. A esferulítica seriam esferas, né, vem de esferas, seriam estruturas arredondadas, e as lavas almofadadas serão aquelas formas em gotas ou almofadas, né, que a gente tem alguns exemplos de lava, né, de uma almofada. Ela está muito associada a derrames subaquáticos, ou seja, derrames de lava na água, no fundo submarino, e que à medida em que o material sai na superfície, ele resfria a superfície, mas o interior permanece ainda, né, permanece fluido, permanece ainda quente, né? Então, à medida que ela vai saindo na superfície, ela vai resfriando e formando essa lava que é conhecida como almofadada, né, que lembra travesseiros, né? Então, esse é um outro tipo de estrutura que está associado a esse tipo de derrame, né? Depois a gente tem das rochas intrusivas, né? Ou seja, das rochas plutônicas. Então, das rochas plutônicas, a gente tem, né, algumas estruturas. A compacta, praticamente a mesma coisa das rochas vulcânicas, não apresenta qualquer tipo especial que se destaque à primeira vista, não apresenta a distribuição, vamos dizer, equigranular ou granular, mas não indica nenhuma movimentação.
A miarolítica seriam bolhas aglutinadas com dimensões centimétricas e decimétricas. Nesse caso aqui, seria uma vesícula de rocha plutônica, né, como se fossem bolhas também. A fluidal, o mesmo motivo das rochas ígneas extrusivas. Nesse caso você tem, né, dentro da câmara magmática, à medida que os minerais vão se formando, eles, devido à movimentação e ao próprio calor desse magma, eles podem se movimentar. E na medida que eles se movimentam, eles podem ficar, né, formar, né, alinhamentos minerais, né, vão ficar alinhados, né, indicando uma movimentação do fluido magmático, ou seja, o fluido do magma ele se movimentou naquela região. Para terminar, algumas outras estruturas aqui, a estrutura xenolítica. A estrutura xenolítica está ligada, por exemplo, a quando você tem uma câmara magmática. No seu movimento de ascensão à superfície, de intrusão na crosta, ela pode, né, quebrar pedaços da rocha encaixante e esses pedaços serem, né, adicionados à câmara magmática. E eles ficam preservados aqui dentro, né? Lembram os chamados xenólitos. Tá? É só lembrar de xenofobia, por exemplo. Nos países europeus tem muito isso, né? Xenofobia, aversão, medo de estranhos, de estrangeiros. Então, xenólitos, lito é rocha ou pedra diferente, né? Estranha, que não é a mesma, né? As estruturas bandadas, você teria a rocha e uma certa distribuição de minerais alinhados segundo, né, uma determinada direção, formando bandas, né, bandas claras e escuras, que não necessariamente seriam de origem metamórfica. Então, essa sucessão de diferentes litologias em geometria planar seria o que a gente chama de bandada. A Schlieren, você vai ter formato de lentes, né, como se fossem lentes dentro de uma rocha ígnea, que também não é de origem metamórfica, orientadas de acordo com uma determinada direção do fluxo magmático, ou seja, durante o resfriamento do magma pode ter, né, havido algum movimento dentro da câmara magmática e esse movimento ter, né, formado essa direção preferencial. Então a gente tem os Schlierens aí. Tá? Então, novamente, voltando aqui ao nosso quadro, então, dessa forma a gente consegue identificar essas estruturas, tanto de rochas ígneas intrusivas como de rochas ígneas extrusivas. Lembrando que a estrutura é o arranjo geral, é como os minerais estão organizados dentro da rocha. E muitas vezes essa organização, essa distribuição, ela é representativa de movimentos que ocorreram durante o processo de resfriamento. Pode ser o fluxo de minerais dentro de uma lava na superfície, ou pode ser o fluxo de minerais dentro de uma câmara magmática em resfriamento. Pode haver escape de gases, nesse escape de gases formar bolhas, essas bolhas podem ser preenchidas ou não, o nome vai ser diferenciado em função do tamanho, da forma dessas bolhas. Então, basicamente, essas são as principais estruturas das rochas ígneas intrusivas e extrusivas. Até a nossa próxima aula.